Se eu não me engano, hoje é 8 de junho, né? Metade do ano se foi. Outro dia nós estávamos aqui, no culto da virada, aqui mesmo, né? E como o tempo passa rápido. Não é hora de olhar um pouco para trás, olhar para esse ano. E nós não vivemos 60, 70, 80 anos, nós vivemos um instante. Estamos sempre presos nesse único lugar chamado instante. Não estamos vivendo o que ficou para trás, não estamos vivendo o que está para frente. Estamos aqui agora e é sábio olharmos já para esse ano e pensarmos o que nós fizemos dele. Esse ano é um grande presente de Deus para nós. E a gente sabe que tudo que Deus dá para nós nos dá como mordomos para usarmos bem. E agora já no meio do ano eu quero que nós olhemos para trás e pensemos com as categorias bíblicas se esse ano está sendo vivido como Deus nos chamou para viver. Para isso eu queria meditar em 2 Pedro 1, a partir do 3 até o 12. Diz assim: seu poder divino nos deu tudo o que precisamos para a vida e piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e bondade. Por meio desta, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês possam participar da natureza divina e escapar da corrupção que há no mundo causada pelos desejos malignos. Por essa mesma razão, façam todo esforço para acrescentar à sua fé a bondade. A bondade, o conhecimento. Ao conhecimento, o autocontrole. Ao autocontrole, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Pois se possuírem essas qualidades em medida crescente, elas os impedirão de serem ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se alguém não as possui, é míope e cego, e esqueceu que foi purificado de seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, sejam ainda mais diligentes para confirmar sua vocação e eleição. Algumas versões para fazer firme, ou seja, para ter certeza da sua vocação e eleição. Pois, se fizerem essas coisas, jamais tropeçarão e receberão uma rica acolhida no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre os lembrarei dessas coisas, embora vocês já as conheçam e estejam firmemente estabelecidos na verdade que agora possuem. Então a questão é, junho, estamos aproveitando o ano. Vocês viram as coisas que Pedro empilhou nesse pequeno espaço? A Bíblia é incomparável de todas as formas com tudo que já foi escrito, mas uma das coisas maravilhosas nela é a quantidade de coisas maravilhosas que às vezes há em meia página. E o curioso sobre o livro de 2 Pedro, se você ler algumas vezes, às vezes no dia, às vezes eu faço isso, você lê às vezes 10 vezes um livro como esse, para ele ficar, para ele saturar a sua mente, ainda mais uma carta tão pequena. Ele é curto o suficiente para isso. E uma das coisas curiosas é que à medida que avança, fica mais sombrio. Em vez de ficar menos, como a gente às vezes espera quando está lendo, e o livro está cheio de advertências severas, de julgamento, de destruição, e a razão para isso é que Pedro, nesse ponto da sua vida, está muito velho. Não pensem naquele Pedro com 30 e poucos anos que andou com Jesus, naqueles primeiros momentos, do Pedro que negou Jesus. Não, às vezes é tão rápido, né? Você sai
dos evangelhos, e chega e passa rápido por Atos, e chega nas cartas, e às vezes a gente perde a noção de que passaram décadas e décadas. E agora você tem aqui o que você podia dizer: Pedro, o velho. Ele está muito velho, e ele sabe que está prestes a morrer, ele diz. E ele logo vai deixar esse povo. Pense esse povo que, apesar de todas as mazelas, porque as pessoas dizem: a igreja primitiva, queridos, há todo tipo de erro naquela igreja, né? Mas temos que admitir uma coisa: se eles não tinham o povo muito melhor do que a igreja teve durante toda a história, apesar das grandes histórias dos mártires, assim, eles certamente tiveram os melhores líderes que esse mundo já viu. Então, a ideia de que a igreja, se a igreja não é o que é, sempre é um problema do líder, não é? Como é comum hoje, porque hoje é assim: os problemas da família é o pai, sempre você bota na figura de maior autoridade todo o problema. Mas os Gálatas poderiam botar na pregação de Paulo os seus problemas, podiam botar na conta de João o fato de Éfeso ter perdido o primeiro amor, na conta de Pedro. Esses foram os melhores líderes que a igreja já teve. E agora, quando você tem o que são os melhores, também há um trauma maior em perdê-los. Imagine um por um sendo tirado: Pedro, Paulo, cada uma daquelas pessoas. Quem os substituiria, ia substituir eles? Quem ia estar conduzindo o povo de Deus, que ainda havia século de perseguição antes que o cristianismo fosse aceito de uma maneira diferente, não é? O cristianismo nunca foi amado por nenhuma cultura, a não ser por corações regenerados, mas aquela oposição com aquelas coisas aterrorizantes. E Pedro está velho, bem velho. Ele diz que sabe que está perto de morrer. Então, quando eu me tornei pastor muito jovem, eu sempre percebi que os membros mais velhos se preocupavam muito mais do que os jovens. Eles se preocupam mais com os filhos, se preocupam mais com seus amigos, se preocupam mais com as condições da sociedade, se preocupam mais com as condições da igreja, se preocupam mais. E inicialmente não sabia muito bem porquê. Havia essa dissonância entre cristãos mais jovens e mais velhos. Mas depois de anos refletindo sobre esse fenômeno, né, e eu mesmo envelhecendo, a razão, não tem uma razão só para as coisas, né, mas a razão mais preponderante pela qual os mais velhos se preocupam mais é porque eles são mais sábios. Não quero dizer que sábios no sentido de ter um QI maior. Pode ser às vezes até que tenha um QI menor, tenham menos informações científicas, culturais, etc. Mas são mais sábios. Nós sabemos que não se mede a sabedoria por QI. Tem pessoas que têm um QI enorme, são geniais em determinada área, a vida deles é um horror. E o que acontece é que as pessoas, à medida que envelhecem, a sua ingenuidade começa a desaparecer. E você começa a perceber, não importa o quão seguro você seja, o quão você acha que tenha todas as respostas, nós sempre achamos nossos pais mais sábios, quanto mais velhos nós somos. Podemos achar nossos pais até meio idiotas quando temos 12 anos, 15 anos. Achamos todos os nossos amigos mais sábios que nossos pais. Mas quanto mais velho ficamos, nós pensamos: como meu velho era mais sábio.
Outro dia eu estava falando com Cláudia, a gente, quando lembra dos nossos pais que já partiram, quando começamos a enfrentar o que eles enfrentaram na idade que eles tinham, pensamos, eles estavam se saindo melhor. Nós não achávamos isso grande coisa, mas eles se saíram melhor. Eles enfrentaram essas debilidades melhor, eles enfrentaram a debilidade dos seus corpos melhor que essa geração. Eles não caíram na mais profunda depressão cada vez que seus corpos davam sinais da morte. Então, quando você tem 25 anos, 30 anos, você começa a pensar, como meu pai era mais sábio, como meu pai era sábio, mas quando você fizer 40, você vai achar que ele era mais sábio ainda, né? Com o passar do tempo, e você começa a perceber, não importa o quão seguro ou agradável as coisas pareçam, há perigos para todos os lados, e aquela segurança jovial era só, não porque viviam num mundo menos perigoso, mas porque tinham menos percepção, é como uma criança andando na beira de um barranco, andando num telhado, ela está confiante, não porque está mais segura, aquele lugar é perigoso, ela pode cair e morrer, mas ela não vê o perigo. Parece, olhando, que ela é uma pessoa muito mais confiante para a vida, mas simplesmente ela não consegue ver os perigos. Quanto mais velho você fica, mais perde a ingenuidade. Há uma certa ingenuidade, por exemplo, que você sempre acha que todo mundo teve dificuldades, mas que você tem um plano. E eu acho que é Mike Tyson que dizia que todo mundo, quando ia lutar contra ele, tinha um plano, até receber o primeiro soco no queixo. Todo mundo tinha um plano. Todo mundo achava, não, todo mundo caiu, mas comigo vai ser diferente. Eu vou saber lidar com isso. Eu sou fora da curva. E isso acontece em todas as coisas. Eu já disse isso aqui, quando você conversa com pessoas muito jovens que vão casar. Eu casei muito jovem. Ou quando você conversa com pessoas mais velhas, e cada vez pessoas mais estão casando com mais idade, às vezes por boas razões, e muitas vezes por razões ruins, mas muitas vezes eu diria por razões sábias. Então, quando você conversa com alguém de 30, 40 anos que vai casar, essas pessoas têm mais medo do casamento. Eles pensam mais nas consequências do casamento. Você sente que eles abordam com mais cautela a ideia, mas não no jovem. Isso está quase sempre ligado a uma certa ingenuidade. É óbvio que as pessoas mais velhas podem hoje demorar mais a casar porque estão dando um valor excessivo à carreira, a se estabelecer, ou ficaram meio perfeccionista com o tempo, ou acreditam naquela coisa boba do mundo de que existe alguém ideal feito para você. E você então, quanto mais velho fica, mais fica pensando, será que essa pessoa é ideal? E se não for? E se não for, porque tem crente espírita, tem crente que acredita que existe o outro lado da laranja, não é? O meu par, sem aquela pessoa exata, eu não vou ser feliz. Imagine, você vive num mundo de 7 bilhões de pessoas e você tem que encontrar exatamente aquela pessoa. Se tu não achar ela, tua vida está perdida. Queridos, mais fácil toda semana você ganhar na Mega Sena do que achar a pessoa perfeita feita para você em meio de 7 bilhões de pessoas. Então é óbvio que você pode ficar meio perfeccionista e acabar tendo uma idealização do romantismo e pensar, se eu não achar a pessoa certa, então as coisas não vão dar certo. E é claro, que quanto mais velho você fica, mais você percebe que essa pessoa perfeita que se encaixa não existe. Portanto, você tem mais cautela, você pensa um pouco mais. Então, há várias coisas ruins pelas quais as pessoas na nossa cultura demoram. As pessoas estão demorando mais a ficar adultas, e etc, etc, etc.
mas certamente elas são mais sábias que as mais jovens. Quando você conversa com pessoas que casaram na idade que eu casei, 21 anos, ou menos, 18 anos, 19 anos, quantas vezes as pessoas vão conversar e você vai conversar com elas e você diz, olha, vocês têm que pensar muito em resolução de conflitos, porque haverá muitos conflitos para serem enfrentados e solução de problemas. Vocês têm que pensar em como é exercer o perdão e reconciliação. E na maioria das vezes, quando você conversa com pessoas muito jovens, eles não estão nem pensando nisso. Eles até começam a rir assim, quando está conversando com um casal, eles dizem com um sorriso, não precisamos de tudo isso. E por que não? Porque nós nos amamos. Isso é a mais pura ingenuidade. Então essas pessoas acham que as pessoas têm problema com perdão, com resolução de conflitos, porque não se amam. Que se você amar alguém, essas coisas, você não vai para o seu casamento ser o que deve ser, não vai ter que lidar com conflito e com perdão e com reconciliação e com negar coisas que você gosta em favor do outro e o outro também. Essa é a resposta mais tola que alguém poderia dar. Não precisamos nos preocupar com isso porque nós nos amamos. Como se isso fosse realmente resolver todos os problemas de todos os pecadores que agora vão juntar suas vidas. E você só quer sacudir eles e dizer, você não tem ideia de quão perigoso é o coração do homem. Se é a pessoa que você mais ama, se você tivesse ideia de como é o coração dela, você não diria que só porque a ama vai ficar tudo bem. Se você conhecesse o teu próprio coração, você não acreditaria nisso. Então, quando você vai deixando de ser ingênuo, você vai vendo perigos que você não via antes. E o casamento é uma coisa maravilhosa e talvez seja aquilo que Deus instituiu, que você pode alcançar as alturas mais sublimes, mas também pode ser os maiores infernos da vida. Esse mundo caído, tudo que é muito grande, muito bom, pode ser muito mal. Eu já disse isso. Tudo que é muito bom pode ser muito mal na criação caída. Eu já disse que você não pode encontrar uma vaca muito malvada. Porque o que uma vaca malvada faz, queridos? Corre atrás de você? Tudo bem, não é legal a vaca correr atrás de você. Mas se você falasse, essa vaca aqui é o puro mal, o que ela faz? Agora, pense num ser humano e alguém diga assim, essa pessoa é o puro mal. Aquela pessoa pode fazer muito mal, porque ela está num lugar muito mais alto que a vaca. Agora, pense no anjo, quando ele se torna totalmente mal. Pense num querubim, quando se torna mal. Quão mal ele pode ser. Assim são as coisas. O coração humano está cheio de ameaças, está cheio de perigos, e a coisa mais amorosa que a gente pode fazer é enfatizar o negativo para as pessoas, porque quase sempre aqueles pombinhos que vão casar só estão vendo as coisas muito lindas à sua frente. Mas normalmente você vai encontrar que pessoas assim não querem ouvir, porque como adolescentes de 15 anos se acham muito mais sábios do que seus pais de 30 e 40 anos, aquelas pessoas também acham que entendem tudo de amor, do coração humano. E olhe para a Bíblia, você tem a Bíblia, você lê o livro de 2 Pedro, e no capítulo 1, o que ele está tentando dizer? O que Jesus dizia quando alguém disse que ia seguir ele? Eu vou te seguir, mestre. Ele disse, olha, eu não tenho onde repousar a cabeça. Não seja ingênuo, você está só animado, você vai estar reclamando quando não tiver onde reclinar a cabeça. Jesus contava parábolas, eu disse, sempre que Jesus te contava uma história, você tinha problemas. Quando Jesus dizia, espera aí, eu vou te contar uma história. Então ele diz, ele contava a história de alguém que ia para a guerra e não
não avaliou as coisas direito. Ele ia lutar contra o rei que estava lá com 30 mil soldados, ele só tem 10 mil. Jesus disse: olha, é melhor você ir lá e fazer um acordo. É óbvio que se você só tem 10 mil soldados e vai fazer um acordo com um rei que está com 30 mil, o acordo vai ser melhor para o outro. Mas é melhor você pagar impostos, servir aquele rei, do que ser massacrado. Você já fez a conta, você já vê que ele tem um exército muito maior que o seu. É muito mais sábio pagar impostos àquele rei do que ir para uma guerra que você sabe que vai perder e ser massacrado. Ele diz: se você vai construir uma torre, faça o cálculo antes se você tem recursos, porque se você começar e não terminar, as pessoas vão dizer: ele começou algo que não terminou. Jesus era assim, não é? E quando você lê a Bíblia, quando você lê esses livros, e esses livros como esse de Pedro aqui, já com idade, ele diz assim no versículo 4 do capítulo 1: quero tanto que vocês consigam escapar da corrupção que há no mundo, por meio dos desejos malignos do coração. Ele está dizendo o seguinte: esse mundo é tão corrupto, e o coração de vocês tem desejos tão compatíveis com a corrupção do mundo, que eu quero que vocês fiquem atentos. Você vê, você pode achar negativo, mas ele não é ingênuo. Ele diz: esse mundo é muito mau. Paulo fala: esse presente século mau. E o coração de vocês tem um problema com desejos que se encaixam com a malignidade desse mundo. Eu quero que vocês fiquem atentos, não digam: eu igual aquele casal, nós nos amamos, como se isso resolvesse os problemas do coração humano. No capítulo 2, Pedro fala sobre a destruição rápida que acontecerá com aqueles que caem no erro. No capítulo 3 ele fala sobre o julgamento final, quando Deus virá e julgará todos por sua corrupção. Parece sombrio, queridos. Você pensa, alguém como Pedro, velho, já podia falar umas coisas mais animadoras. Quando você lê isso e quando ouve esse tipo de linguagem, você pensa: lá vem o pastor, então lá vem Pedro, lá vem ele com esse negativismo. Por isso que eu gosto do humanismo secular, da psicologia secular, porque não tem esse negativismo. Você foi feito para brilhar, você é maravilhoso, você pode ser tudo que você quiser. É isso que eu quero ouvir, mas esse negativismo. O mundo não é tão sem esperança assim. As pessoas pensam. As pessoas vão encontrar um caminho. Essas pessoas se parecem com o quê, queridos? As pessoas que acham isso, elas se parecem com aqueles jovens que dizem que não teria nenhum problema no casamento porque eles se amavam. São pessoas tolas. Eu diria ingênuas, mas essa palavra fica meio... não tem o peso, né, da tolice. E você está apenas aplicando ao mundo o que aqueles pombinhos estão aplicando ao casamento. Acham que realmente eu amo, ela me ama, então tudo vai ser maravilhoso. Aí você olha para o mundo inteiro e acha que esse caos de corrupção, habitado por pessoas com desejos corruptos em seu coração, vai dar tudo certo. Você só precisa ser otimista de como as coisas vão. Ou seja, são tão ingênuos quanto aqueles. A coisa mais amorosa que um pastor velho como Pedro pôde fazer pelo seu povo, quando sabia que não ia viver muito, a coisa mais sábia era alertar a eles para os perigos do mundo, mas mais ainda para os perigos do seu coração. Que esse mundo é perigoso, mas seu coração é muito mais perigoso que o mundo. Na verdade, esse mundo é tudo o que é por causa do coração de todo mundo que está no mundo. E é disso que se trata esse último documento que Pedro deixou para nós. Tudo é perigoso. Em vez de você ver as coisas como não perigosas, vejam todas elas como perigosas. E como eu disse, quanto maior é uma coisa, mais perigosa ela é. O sol é maravilhoso, mas ele é muito perigoso. Sabe, uma explosão solar pode simplesmente
destruir o sistema solar. Quanto mais poder algo tem, mais perigoso. Então, qual é o ser mais perigoso? É Deus. Porque quanto mais maravilhoso algo é, mais grandioso, mais perigoso. A Bíblia não diz terrível coisa é cair nas mãos do diabo, mas diz terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Como Ele é o ser mais glorioso, mais poderoso, maior que existe, que pior coisa seria cair nas mãos dele? Que pior coisa poderia estar de ser debaixo da ira de Deus? Um outro homem muito irado com você só pode matar seu corpo. Jesus diz: mas vocês deviam temer aquele que depois que mata o corpo, coloca vocês no inferno. A esse eu digo, temei. Então é maravilhoso, ao mesmo tempo é o mais perigoso, e todos os homens um dia vão experimentar para sempre essa maravilha ou esse terror. Então, como C.S. Lewis diz, através do Sr. Castor lá, quando perguntaram se Aslan era manso, ele disse: manso? Não. Manso no sentido de domesticado, Podemos domesticar esse leão? Ele diz: não pode. Ele não é domesticável, mas ele é bom, mas não é seguro. Não é seguro. Não pense que você pode domá-lo. Não pense que você pode ter truques que façam ele fazer o que você quer. Ele é um leão. Ele é perigoso. E falar sobre julgamento, falar sobre conheça a maldade do seu próprio coração. A Bíblia está falando o tempo todo sobre isso. É a coisa que nós agimos mais como aqueles casaizinhos que acham: não, a gente não precisa de saber resolução de conflitos, perdão, como vamos fazer isso e aquilo, porque nós nos amamos. Ou seja, a Bíblia está o tempo todo dizendo: conheça a maldade do seu coração. Jesus está sempre dizendo: é do teu coração que saem todos os seus pecados. Você falou que é pecado do outro, do irmão, do teu parente, das pessoas no trabalho, porque você foi maltratado, mas isso são tudo desculpas. Quem foi mais maltratado que Jesus? Qual é o único ser humano realmente injustiçado no mundo? E por que não saiu nenhum pecado dele? Porque não estava lá. Ninguém põe raiva dentro de nós, ninguém põe ódio dentro de nós, ninguém põe amargura dentro de nós, ninguém põe infelicidade dentro de nós, ninguém põe as nossas reações ríspidas, nossa infelicidade, ela está lá. Os eventos do mundo fazem essas coisas aflorarem, e é isso que é a misericórdia de Deus restringidora. Quando falamos que todos os pecados que estavam lá no coração de Hitler estão no teu, você pode pensar: nunca faria o que ele fez. Não. Se Deus te colocasse no mesmo lugar, te colocasse sobre as mesmas circunstâncias, se Deus não, com a sua graça, não contivesse o mal no seu coração, no fundo, tudo que ele fez foi por causa do orgulho. As sementes do orgulho não estão no seu coração, não se manifestam. O fato de Deus não ter deixado elas crescerem, pela sua providência, deixando você nascer em determinado lugar, experimentar determinadas coisas, de tal maneira que conteve isso, te faz diferente. Então a Bíblia está sempre dizendo: conheça a maldade do seu coração. E se você acha que isso é negativismo, e é óbvio que então você vai preferir o humanismo secular, ou você acha que isso é energia negativa, você é como aqueles jovens de 18 e 20 anos que dizem: não vamos ter esses problemas no casamento não, pastor, porque nós nos amamos. Sabe qual a única coisa que a gente tem que dizer para essas pessoas? Para aqueles jovens que vão casar, ou para qualquer um que não esteja sondando e vendo, conhecendo a maldade do seu próprio coração, a única palavra para essas pessoas é: cresça. Cresça. Você precisa crescer. Na verdade, essa carta de Pedro é um grande cresça para aquelas pessoas. Conheça os perigos do coração, conheça os perigos da vida, conheça os perigos até mesmo de se relacionar com um Deus tão grande e santo. Nada pode ser mais perigoso.
E a gente vai olhar aqui o que Pedro está dizendo no tempo que nós temos, e as ameaças, e a sua maior ameaça é o coração que você tem. Todos os seus problemas, cada sermão que você não aplicou, cada vez que você aplicou o sermão só para as outras pessoas, que você aplicou para a igreja, mas não aplicou para você, então é o seu coração agindo da pior forma possível. E o que esse texto nos diz sobre os perigos do teu coração, do meu coração? Como nós podemos já olhar para esse ano e ver como nós crescemos ou não no propósito de Deus? E, em segundo lugar, o que ele nos diz sobre como escapar desses perigos? A questão não é se tem perigo ou não, eles estão lá, você está vendo ou não, dependendo se você cresceu ou não. Alguém adulto tem medo de determinadas coisas, não porque é medroso, mas porque não é ingênuo. Uma criança não tem medo, não porque ela é sábia, mas porque ela é totalmente ingênua, ignorante. Então, os perigos do nosso coração é a única maneira de nós realmente andarmos nesse ano e ele não ser um tremendo desperdício, um tremendo outdoor, falando da nossa incapacidade por falta de crescimento. Então a resposta clara é que há muitos perigos, e quase todos os perigos da nossa vida é por causa dos nossos próprios corações. Há muitas ameaças e perigos. No entanto, Pedro acha e foca aqui naquilo que é principal, naquilo que é mais importante, naquilo que é o seu maior problema. O que ele diz? Qual é o principal perigo que você precisa reconhecer sobre o seu próprio coração? Qual é a principal falha estrutural que você precisa estar ciente, que está no seu coração, se você quiser levar uma vida prudente, sábia, que glorifica a Deus no pouco tempo que você tem nesse mundo? Primeiro, se você quer entender o que ele está dizendo, precisa perceber que ele está falando com pessoas que ele considerava pessoas maduras. E isso é raro quando você lê as cartas do Novo Testamento. Sabe? Olha o último versículo. Por isso, sempre os lembrarei dessas coisas, essas verdades, né? Esse ensino, embora vocês já as conheçam e estejam firmemente estabelecidos na verdade que agora possuem. Aqui o apóstolo Pedro, e como eu disse, esse é um dos grandes elogios que você vai ver na Bíblia, porque é raro. Ele está dizendo a uma igreja para a qual ele escreve: vocês sabem as verdades, vocês cresceram. Ele não está dizendo o que quase toda a carta da Bíblia está dizendo: vocês são pessoas firmemente estabelecidos na verdade. Estes não são cristãos novos, não são cristãos fracos, estão recebendo um dos maiores elogios que o Novo Testamento faz. É muito difícil encontrar esses elogios nas cartas do Novo Testamento. Paulo, Pedro ou qualquer outro escrevendo a uma igreja do Novo Testamento raramente dizem coisas tão afirmativas como Pedro está dizendo aos Hebreus. O que o autor de Hebreus, um livro maravilhoso, o que ele diz? Vocês eram para ser adultos, mas vocês ainda são crianças. Vocês eram para ser mestres, mas vocês não cresceram. Vocês não sabem lidar com os sofrimentos, não sabem viver como filhos de Deus na aflição, porque vocês não cresceram. Vocês são crianças quando deviam ser mestres. Eu devia estar dando para vocês uma comida sólida, mas sou obrigado a dar de novo leite e papinha, porque vocês não cresceram. Normalmente, essa é a realidade nas cartas do Novo Testamento. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você vê, é o que o autor de Hebreus está dizendo, é o que Paulo vai dizer para os Gálatas, é o que Paulo vai dizer para os Coríntios. Sempre vocês estão distantes de serem adultos, então vocês estão sobre essas mesmas coisas.
os mesmos pequenos problemas que, como adultos em Cristo, vocês deviam estar lidando. E olha que ele estava falando lá com os hebreus, por exemplo, de ser preso, de ser morto, de perder seus bens. Ele diz, vocês eram para ser adultos, para lidar com isso, mas vocês não são. Mas aqui está dizendo, vocês são adultos, vocês conhecem, e você não costuma ver esse tipo de afirmação. Ele então continua a dizer, por isso sempre vou lembrar vocês dessas coisas, o que é estranho, não é? Porque ele não diz, bem, vocês são uma igreja muito fraca, vocês conhecem muito pouco, e a maioria das igrejas, eu não vou precisar lembrar isso, mas a vocês eu tenho que lembrar isso de novo. Não, ele não está dizendo isso, ele está dizendo, vocês conhecem, vocês se tornaram adultos. É as pessoas que ele diz que, não tendo visto, contudo se alegram nele, com uma alegria indizível e cheia de glória, em meio a grandes sofrimentos. É quase o contrário do que é dito às pessoas no livro de Hebreus. Mas ainda diz, por causa disso, porque vocês são adultos, porque vocês realmente conhecem a verdade, então eu vou sempre lembrar vocês. Não é engraçado? Você sempre vai lembrar algo para aqueles que sabem, para aqueles que são maduros. Não seria muito mais fácil de entender? Vocês não crescem, então eu vou ter que ficar repetindo essas coisas. Então volte um pouco no texto para ver o que ele está querendo dizer. No versículo 5 ele começa a falar sobre como eles precisam acrescentar a sua fé a tudo que eles têm, a tudo que fez dele adultos. Quero que vocês cresçam na fé, quero que cresçam no autocontrole, quero que vocês cresçam na paciência, quero que vocês cresçam no conhecimento, quero que vocês cresçam no amor. Ele diz que eles já eram conhecedores, que eles já eram adultos, mas tudo que ele quer para eles é que eles cresçam na fé, cresçam no autocontrole, cresçam na paciência, cresçam no conhecimento, cresçam em amor, cresçam. Então ele diz, pois se possuíres essas qualidades em medida crescente, se essas coisas estiverem sempre crescendo em vocês, elas os impedirão de serem ineficazes e improdutivos no conhecimento do Senhor. Ou seja, o conhecimento que vocês têm de Cristo não vai ser algo vazio e que não serve para a vida real. Sei tudo sobre a paz de Deus, mas eu tenho um problema, então não tenho paz nenhuma. Sei tudo sobre esse assunto, até que aquele problema entre na minha vida, então eu não sei lidar com aquilo. Ele está dizendo, é improdutivo no seu conhecimento. Se vocês não estiverem crescendo, vocês vão ser improdutivos. Tudo que vocês conhecem não vai servir. Aqui está o que ele diz em uma paráfrase. Ele está dizendo, a menos que vocês vejam a si mesmos crescendo, a menos que vocês, agora em 2025, no mês de junho, já passou metade do ano, não veem que vocês cresceram visivelmente, progressivamente, concretamente, vocês estarão naquele momento ineficazes, improdutivos, míopes, Pedro está dizendo cegos, e vocês esqueceram o que Cristo fez por vocês, vocês esqueceram o Calvário. E a gente precisa colocar isso de uma forma ainda mais clara, né? Pedro está dizendo aqui que não importa há quanto tempo você é cristão, não importa quão sábio você seja na fé, ou seja, quanto conhecimento das doutrinas você saiba, porque a gente sabe que não acontece que de mês em mês Deus manda uma prova para a gente, para ver a nota que a gente tira no conhecimento. Não importa quão forte você seja no seu caráter moral, há uma corrupção em seu coração, e esse mundo é um poço de corrupção, e um coração onde há corrupção, num mundo cheio de corrupção, não é uma boa combinação. Seu coração naturalmente é resistente à verdade. Por que as pessoas amam a verdade, mas rejeitam a verdade? Não estou dizendo do mundo, não. Por que as pessoas têm problemas com a língua, mas quando ouvem um sermão sobre isso, aplicam os outros, não aplicam a si mesmo? Porque naturalmente há uma resistência à verdade no que diz respeito a nós. Isso é uma corrupção do coração.
Por que Davi podia dizer, esse homem deve morrer, até Natan dizer, esse homem é você, Davi? Sempre que você estiver sentado num culto, aplicando o sermão para outra pessoa, escute a voz de Natan falando para você, essa pessoa é você, Deus está falando com você, não aplique aos outros. Você faz isso por causa da corrupção do seu coração. Essa corrupção está se protegendo. É o que Pedro está dizendo. Seu coração naturalmente é resistente à verdade. Isso dos que conhecem mais, do que são maduros e dos que têm vivido uma vida madura. É por isso que Lutero dizia, por que eu prego toda semana o Evangelho? Ele diz, porque vocês esquecem o Evangelho toda semana. Mas isso que o Lutero está falando é muito mais profundo do que pessoas que realmente esqueçam, no sentido mais superficial. Não importa o quanto você tenha focado em algo belo, você perde o foco. Esse é o mundo que nós vivemos, e esse é o coração que temos. O culto da semana passada foi maravilhoso, o sermão, você lembra? Você aplicou na segunda, na terça, quando o teu coração reagiu de maneira que foi... Semana passada de manhã pregou sobre o tolo, né? Quantas vezes você pensou nesse sermão quando você respondia a alguém? Quando via alguma coisa, quando lia alguma coisa, quando você tinha um sentimento? Quantas vezes essa semana você pensou, isso, segundo a palavra de Deus que eu ouvi, isso é um sinal de tolice? Quantas vezes você fez isso? Nossos corações costumam não se apegar à verdade. É por isso que nós precisamos meditar em um sermão. Não acaba quando acaba o domingo. A aplicação continua durante a semana. E se você não pensou durante a semana inteira, no sermão que foi pregado pela manhã aqui, pelo Mateus, não é? Sobre tolice, então teu coração perdeu o sermão. É isso. Não importa o quanto você tenha focado em algo belo, você perde isso. Você perde muito rápido o culto da semana passada. Não importa o quanto você ache que foi impactado por uma convicção particular e você sai do culto com o coração ardendo, maravilhado com a palavra, não importa, vai desvanecer. Se você simplesmente se deixar com aquele impacto não vai durar muitos dias. Se você deliberadamente não manter aquilo na sua mente, o que chamamos de meditação, durante toda a semana, você vai perder. Ainda que realmente tenha tido um impacto maravilhoso em você, não importa quem você seja, não importa quão estabelecido, não importa quantos anos, ou até quão maduro, quão treinado, não importa quão moral você seja, ele diz, por isso eu sempre vou lembrar você dessas coisas. Eu vou dizer de novo e de novo, não porque vocês são uma igreja infantil e que vocês não conheçam a verdade, mas vocês a esquecem. É algo surpreendente o que ele está dizendo. Ele diz, a menos que você esteja constantemente, incansavelmente intervindo no seu coração é a coisa mais perigosa na sua vida. Seu coração esquece a verdade. Ele não esquece o mal, mas ele esquece a verdade. Você não precisa meditar no mal para lembrar. A pessoa vem a um culto, ela disse que o culto foi maravilhoso, o sermão foi maravilhoso, no final do culto, alguém passou por ela rápido e não falou com ela. Ela logo, quando encontrar o próximo irmão, vai dizer, puxa, a pessoa passou por mim e nem falou nada. O que o coração guardou? Uma semana depois, talvez ela não saiba muito sobre o sermão, mas sabe o que alguém falou que a desagradou. E quando pensa naquilo, vem os sentimentos. Quando pensa no sermão, não vem a doçura. É o coração. Seu coração esquece, Pedro está dizendo. Todas as coisas belas, todas as coisas amorosas, todas as coisas verdadeiras que você experimentou por meio de Deus, o teu coração é perigoso porque ele esquece. Tudo estará perdido, cada uma das coisas. Quantos sermões? Um ano tem 52 semanas. Portanto, se você ouviu o sermão domingo de noite e de manhã,
Durante o ano todo você escuta mais de 100 sermões. Quantos ainda estão moldando a sua vida? Como estamos na metade do ano, então você já está na metade dessa quantidade. Tudo estará perdido, cada uma delas, a menos que você esteja ativamente lutando contra a tendência do seu coração de esquecer. Quando a tendência do seu coração de querer aplicar aos outros exatamente porque não quer aplicar a si mesmo. A menos que você esteja combatendo, a menos que você esteja fazendo um esforço concentrado, isso vai te derrubar. É isso que Pedro está dizendo para eles. Diz que há uma corrupção, há uma falha estrutural em seu coração, e ele lembrará o ruim e esquecerá o bem, inevitavelmente. O seu coração naturalmente lembra as coisas ruins e tem um teflon para as coisas boas. Isso é algo muito, muito, muito forte, e a gente precisa se deter nisso um pouco. Se em junho de 2025, onde nós estamos, nós já precisamos rever o que ficou para trás. Quantas vezes no ano passado, ao ouvir um sermão, você disse: nunca mais vou fazer isso de novo, nunca mais vou desonrar Deus assim? Quantas vezes ouvindo sobre a agonia no jardim, o inferno infinito que Deus tomou no cálice por causa da sua falta de perdão para alguém, você disse: nunca mais vou ser uma pessoa assim. Aprendi a lição. Ou quando você passou por uma grande aflição, depois de um livramento, aprendi a lição. Essa é a coisa mais tola que se pode fazer. Nunca, nunca, nunca mais eu vou fazer isso. E tempos depois, essa verdade ainda é urgente para você? Você realmente se tornou alguém mais fácil de perdoar? Essa verdade terá a mesma centralidade na sua consciência do que teve naquela hora que o sermão tocou em seu interior e você disse que nunca mais agiria daquela forma? Ou ela tem a mesma influência que tinha naquele dia, naquele instante? Muito raramente, muito raramente. Quando a Bíblia fala sobre pecado, ela diz que toda a nossa pessoa foi manchada pelo pecado. Tudo em nós foi tocado pelo pecado. Não há nada em nós que não tenha sofrido a corrupção, nada. Então há uma falta de integridade natural que o pecado produziu e afeta tudo em nós. E uma das coisas que mais afeta é a nossa memória. O que é integridade? A gente já falou tanto a respeito disso, né? Quando a Bíblia fala sobre integridade, significa inteireza. Quando não há fragmentação na sua vida, significa que você é o mesmo com essa multidão e com aquela multidão. Você é o mesmo no culto e você é o mesmo em casa. Você é o mesmo no culto, em casa, e o mesmo no seu trabalho. Você não é aquelas pessoas que dizem: não, eu sou professor, quando eu vou para a escola eu deixo meu cristianismo em casa, porque lá não tem essa coisa de cristão, não cristão. Essa não é uma pessoa íntegra. Se o viver para ela é Cristo, é na escola, como professor, como médico, é no banco, é em casa, é na igreja. Isso é integridade. Não há uma fragmentação na minha vida. Esse é um homem de integridade, essa é uma mulher de integridade. Significa que você é o mesmo em público e o mesmo em privado. É o mesmo em privado e o mesmo em público. Você está adorando, lendo a Bíblia, buscando a face de Deus como você faz no domingo, todo dia. Também significa que uma pessoa de integridade seria a mesma pessoa no momento e no outro, quando tudo está dando certo e quando tudo está dando errado. Minha vida de oração está muito ruim. Por que está muito ruim? Porque eu estou com muitos problemas. Então não há integridade. A tua vida de oração devia ser a mesma. Deus mudou. São as circunstâncias. Você não dizia que não vive por vista, mas vive por fé? Porque aquilo que se vê, todas essas aflições,
não são nada perto das coisas que a gente não vê. Se você diz, nunca te esquecerei, nunca esquecerei as coisas que você me disse, nunca esquecerei essa lição, mas um ano depois, um mês depois, uma semana depois, você pode ver isso. Pessoas que, antigamente as pessoas percebiam mais isso. Quando você lê os puritanos, você percebe isso. As pessoas escreviam um diário, ou as resoluções de Jonathan Edwards. Aquilo ali não é ele dizendo, não são promessas como as pessoas dizem. O que Jonathan Edwards quer com as suas resoluções é perceber se 10 anos depois ele realmente é a mesma pessoa. E se você não tem um diário, você perde isso. Você vai dizer, no dia tal, na hora tal, eu senti que a palavra de Deus falou isso comigo e moveu meu coração e me mostrou a glória do perdão. E às vezes as pessoas iam olhar lá um ano atrás e pensam, meu Deus. Mas se você não tem um diário, ou então você não tem suas resoluções, você perde isso mais facilmente. As coisas maravilhosas que aconteceram, os momentos em que o seu espírito se elevou, os momentos em que você se sente mais amado, mais confiante, continuam quando tudo está dando errado. É melhor você anotar essas coisas. É melhor você anotar como um sermão falou com o seu coração. É melhor você, depois de uma semana, 2, um mês, em junho, começar a olhar. Porque eu posso dizer, o que é tão fascinante sobre o coração humano é que você voltará a essas coisas um ano depois, porque você vai esquecer se você deixar as coisas simplesmente serem como elas são. Se você não tiver anotado, você esquecerá completamente que já desfrutou tanto da vida, do gozo, da verdade de Deus, e que você não está desfrutando agora como desfrutou antes. Você sempre consegue lembrar outras coisas. A ansiedade, você não esquece. Como eu disse, o que o irmão te falou, que você não gostou, você não esquece. Aquele sermão daquele dia, você esquece. Talvez você não lembre de um sermão de exatos há um ano atrás, mas se alguém te falou algo duro há um ano atrás, você lembra. Essa é a corrupção do coração. O pecado afetou nossa memória, o que ela naturalmente guarda e o que naturalmente ela esquece. Você pode se sentir tão grato a Deus hoje e daqui a um tempo está sendo ingrato, reclamando e murmurando. Você sempre consegue lembrar das suas decepções, sempre consegue lembrar daquilo que te produziu raiva, mas e daquilo que te produziu alegria? E da alegria indizível que você sentiu ao ouvir a palavra de Deus há um tempo atrás, está igual? Você sempre consegue lembrar do feio, do nojento, mas tem uma dificuldade enorme em lembrar de qualquer elogio que alguém tenha te feito. E se alguém te fez 1000 elogios e um dia disse uma coisa desagradável, você vai lembrar dessa coisa desagradável, e ela vai ter um peso enorme que aqueles 1000 elogios ou 1000 palavras de afirmação não vão ter. Isso não é um problema daquela coisa de não afirmação, é um problema do nosso coração. Tem muita dificuldade em lembrar das misericórdias que te foram mostradas. Tem muita dificuldade em lembrar da alegria que Deus te deu. A Bíblia nos diz que o coração humano foi tão ferido pelo pecado e corrompido que resistirá ao bom e ao verdadeiro, mas sempre encontrará falhas nas coisas. Sempre dirá que o que Deus deu não foi o suficiente. Sempre dirá que foi imperfeito ou negará o que aconteceu, mas vai se agarrar ao feio. Há muitas pessoas que dizem, espera um minuto, você disse que o coração humano tem uma tendência a esquecer, mas há muitas coisas da minha vida que eu gostaria de ter esquecido, mas eu não esqueço. Não esqueço de uma coisa que meu pai me disse quando eu tinha 12 anos de idade. Você vê como é o coração humano? Quantas coisas o teu pai te disse maravilhosas durante a sua vida, você lembra? Mas não, toda a sua vida de adulto é afetado por uma coisa que te disseram com 12 anos. Isso não diz uma coisa boa sobre o seu coração.
mostra quão corrompido ele foi pelo pecado. Há coisas que meu pai me disse, a pessoa disse, que eu não consigo tirar da minha cabeça. Seu pai já morreu. Faz 40 anos. Nunca mais pude ser o mesmo. Que desgraça de coração é esse? Provavelmente você acha que o problema estava só com seu pai, que não há nenhum problema no seu coração, e em 40 anos depois, isso afetar a sua vida, quanto milhares de coisas boas que Deus fez, e que até seus pais fizeram, não conseguem te afetar, 2 dias depois, que elas foram feitas, ou ditas. Isso diz muito mais sobre o nosso coração, do que sobre as coisas que foram feitas e ditas. Há coisas que eu não consigo esquecer. Enquanto você vê, há coisas, como eu disse, a pessoa não esquece o que alguém diz a ela 1 mês atrás, uma palavra, mas ela não lembra do sermão daquele dia, ela não lembra do que Deus disse, não lembra de quão maravilhoso foi, não lembra. O pecado faz as coisas operarem de forma perversa no coração, o que significa, ao contrário, faça com que funcione ao revés. Então você descobrirá repetidamente que o bom, o amoroso, o verdadeiro desvanece do teu coração. Teu coração tem um teflon para essas coisas. Ah, Cristo na cruz, que maravilhoso, e tu derrama lágrimas, mas daqui a 2 dias você esqueceu. Mas o seu coração, ele agarra as coisas opostas. Seu coração, enquanto tem um teflon em relação ao bem, ao que é amável, ao que é puro, ao que é de boa fama, ele é o oposto, com tudo que é ruim, mas está sendo dito sobre o seu coração, meu coração. Então, os pais podem ter essa experiência com os filhos, eles podem ter feito uma relação afirmativa com seus filhos e gasto a vida com os filhos, mas se eles disseram uma coisa, se eles fizeram uma coisa que foi ruim, essa pessoa vai carregar isso para o resto da vida. E normalmente a pessoa vai avaliar isso não como um problema no seu coração, mas como um problema lá naquelas palavras, do que foi dito. Há algo no coração humano que esquece o bom e lembra o ruim. É por isso que Paulo diz, eu tenho que pregar, Lutero disse, eu tenho que pregar o evangelho de novo para vocês. É por isso que Pedro está dizendo, eu vou repetir as mesmas coisas, para que vocês não esqueçam. Um coração que se detém em misericórdia é um coração grato. Se você se detivesse na misericórdia de Deus, você teria um coração grato. Por que o nosso coração às vezes não é grato? Por que nós murmuramos? Às vezes você vive e não tem uma doença séria, grave, e você já tem 50 anos, e então chega uma doença séria. Você podia pensar, meu Deus, eu vivi 5 décadas sem nenhuma doença séria num mundo como esse. Que coisa incrível, que proteção, que tempo maravilhoso, quantas décadas eu vivi. Você pensa, por que isso está acontecendo? Por que Deus está deixando isso acontecer? Você vê, toda a bondade de 50 anos sem uma doença séria, não colou em você. Não colou, seu coração foi um teflon para aquilo tudo. Você não consegue olhar para trás e ver a bondade abundante, superabundante de Deus. Mas agora você está enfrentando um problema. Por que Ele está deixando isso acontecer? O coração agarra. Um coração que se detém em conselhos úteis é um coração aberto e humilde. Um coração que se detém em seus abusos e nas injustiças que experimentou é um coração cínico, amargo. Se você tem um coração cínico e amargo, é óbvio que o seu coração é um teflon para o mal. Não importa quanta bondade Deus mostrou, quão bem tratado você foi pelas outras pessoas, tudo isso não colou. Isso não diz muito sobre o mundo, diz muito sobre os nossos corações. São perigosos. A Bíblia nos diz que mesmo que você tenha tido uma criação razoavelmente boa, ninguém tem uma criação perfeita, queridos, porque ninguém jamais teve.
Quando as primeiras crianças nasceram no mundo, seus pais já eram pecadores. E é óbvio que pessoas que não serão pais perfeitos não podem exigir pais perfeitos. Pessoas que não são amigos perfeitos não podem exigir amigos perfeitos. Pessoas que não são irmãos perfeitos não podem exigir irmãos perfeitos. A Bíblia nos diz que mesmo que você tenha uma criação razoavelmente boa, na qual realmente você teve muito mais afirmação e seus pais foram muito mais justos com você, seu coração vai se agarrar a alguma injustiça para você nutrir autopiedade, amargura, não é? Pena de si mesmo, para justificar o que você faz de mal e de ruim. Então, como eu disse, 50 anos, 60, sem nenhuma doença séria. Então, quanto eu tenho para ser grato? Mas agora eu estou doente. Então eu penso, o que Deus está fazendo? Por que Ele não impediu isso de acontecer? Não há nenhuma gratidão. 60 anos de bondade não colou em mim. Na primeira grande aflição, lá está eu, tão ingrato, apesar daquelas décadas de bondade. E você vai descobrir que a verdade e o bom desvanecem. Se você ouvir esse sermão hoje, mas não meditar nele amanhã e depois de amanhã, muito antes do próximo domingo, ele terá desvanecido do seu coração. Jesus chama isso de o pássaro. Satanás tira a semente que ficou na superfície, porque não houve um empurrar para dentro do coração, através da meditação e da aplicação e do desmascaramento dos nossos corações. Isso é bem sério, porque isso mostra quão perigoso é o seu coração. Ainda mais uma cultura que diz que você deve confiar no seu coração, seguir seu coração, e etc, etc, etc. A maioria das coisas que você deveria estar lembrando, você já esqueceu. Quantos sermões você já ouviu sobre orgulho, autopiedade, ansiedade? Você ainda tem desculpas para essas coisas até hoje. Você esqueceu. Agora, você esquece o que o humanismo secular ensina? A psicologia secular? Você não tira logo um versículo secular do bolso para justificar a sua vida? Houve muito mais coisas boas que aconteceram com você do que, mesmo nesse mundo ímpio, que só merece a ira de Deus. Vamos ser sinceros, queridos, a maior parte dos dias de uma vida de uma pessoa não é com dor, não é com sofrimento. A maior parte dos 60, 70 anos que ele viveu sem dor. Mas isso fez diferença? É disso que ele lembra? Há muito mais pelo que você deveria estar grato do que você pode até ser grato aí agora, você pode até lembrar de coisas pelas quais ser grato, mas eu vou dizer uma coisa, há muito mais para você ser grato do que você consegue lembrar. Seu coração está desconectado com a realidade, a Bíblia diz. Então a pessoa viveu 50 anos de saúde, ela viveu 50 anos desconectada da realidade de que Deus estava dando saúde a ela esse tempo todo. E porque ele está desconectado com essa realidade, ele não é cheio de gratidão. Agora que a aflição chegou, ele é cheio de amargura. Eu não consigo mais orar, não consigo mais isso, não consigo aquilo, não consigo aquilo outro. Ele tem todas as espécies de problemas. Seu coração está até certo ponto insano, porque ele filtra tudo que é ruim e deixa passar todas as coisas boas. Por isso que Davi diz que eu não me esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Quando alguém diz algo bom para você, você não consegue realmente acreditar. Quando algo bom aconteceu com você, quando você ouviu algo bom, aquilo que é verdadeiro e amoroso, aquilo desvanece muito fácil. Você não fala assim, 20 anos depois, eu sou uma pessoa assim por causa disso, essa coisa é maravilhosa. Mas você diz, eu sou assim por causa daquilo que me fizeram quando eu tinha 15 anos de idade, quando eu tinha 20, por causa daquele casamento fracassado de 30 anos atrás. Quando você vê o feio e o nojento, isso se fixa no seu coração. Esse é o perigo. E você esquece
Agora, esquecer não é inocente, não é um problema bioquímico no seu cérebro, faz parte do nosso ser quebrador de aliança, é isso. Esse esquecimento não é a sua inocência, é a sua culpa, é a minha culpa, faz parte do fato de que nosso coração não consegue se agarrar à verdade, mas se agarra rapidamente à mentira, não consegue se agarrar à bondade, mas consegue se agarrar rapidamente a uma palavra má, e não largá-la mais, e carregar aquilo para o resto da vida. Enquanto o salmista diz, guardei tua palavra no meu coração, normalmente as pessoas guardam o quê? Guardam palavras ruins, palavras que te trouxeram raiva e ira, elas guardam no seu coração, para quê? Para pecar contra Deus. Porque o salmista diz, guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Quando nós guardamos tudo menos a palavra, a intenção é pecar. O que sai disso senão um pecado? Amargura, ingratidão. Agora, como podemos escapar desse perigo? Como podemos viver de maneira a estarmos cientes da falha estrutural do nosso coração, não do coração da humanidade? Há sim essa mesma falha em todos os corações, mas não é o meu problema, nem o seu. Nosso coração é o nosso problema. Como podemos viver de maneira a estarmos cientes dessa falha, para que possamos superar e vencer? Como? Aqui está a resposta. A única maneira de escapar do perigo do coração é por meio de lembrar, acrescentar e testar. Lembrar. Temos pouco tempo. Se você quer evitar o tipo de vida distorcida que você terá ou tem, a menos que esteja disposto a admitir a maldade do teu coração nessa área. Meu coração é assim, daqui para frente eu estou totalmente focado nesse problema, nessa maldade estrutural do meu coração, e quando eu sentir que ela está aparecendo, eu vou combatê-la, de uma maneira. A tolice do seu coração, a fraqueza do seu coração. Se você quer evitar o tipo de vida patológica, que vão te dar 10.000 diagnóstico de doenças, como se você tivesse pegado um vírus, quando na verdade é seu coração que agarra todas as coisas, mais e guarda como se fosse um tesouro, para dele extrair amargura, medo, ansiedade, depressão, e nunca ouviu. Deus falou 1000 vezes, não temas, eu estou contigo, eu não te deixarei, eu dei a minha própria vida por você. Nada disso cola. Mas o que gera o oposto, como cola? Não precisamos de repetições. Na Bíblia a palavra lembrar significa algo muito mais forte do que significa na língua portuguesa. Quando Deus olhou para o povo e diz, não me lembrarei dos seus pecados, todos sabemos que Deus não esquece nada. Na verdade Deus vê todas as coisas todo o tempo todo. Quando Deus diz, não me lembrarei mais dos seus pecados, você tem que lembrar. Até para dizer isso para alguém, você teria que lembrar. Se você falar para alguém assim, olha, eu não vou lembrar das maldades que você fez, é óbvio que eu estou lembrando, não é? Até para me dizer isso para alguém, eu tenho que estar lembrando da maldade. Por isso que eu estou falando, eu sei que você fez a maldade, não é? Eu não vou lembrar delas. Que pecados? Só aqueles pecados. Quando ele diz, não me lembrarei mais dos seus pecados, ele não quer dizer que as informações vão sumir da sua mente. Nada jamais sumiu da mente de Deus, que Ele apagou o HD, que jogou o disquinho fora, apagou a nuvem. O que Ele quer dizer é o seguinte, não vou olhar mais para você através do seu pecado. Josemar, eu não vou mais olhar para você através do seu pecado, eu vou olhar para você através do Evangelho, eu vou olhar para você através da cruz. Eu só vou olhar para você através do sangue do meu filho. Nunca mais eu vou te olhar através do seu pecado. Daqui para frente, a única maneira que eu vou te olhar é através do Evangelho. Não verei mais você através dos seus pecados. Não vou agir com você em relação a você como se você tivesse pecado. Vou agir com você em relação ao Evangelho. Sabe o que isso significa? É uma coisa ver uma verdade, outra coisa é ver tudo através daquela verdade. Uma coisa é você ver o Evangelho, dizer que esse é o Evangelho, que você conhece o Evangelho, que você conhece a doutrina certa do Evangelho. Outra coisa é você ver tudo através do Evangelho. É isso que Deus diz que
esqueceram os pecados. Ele está dizendo, eu vou ver você através do Evangelho. C.S. Lewis disse, não apenas eu vejo o sol, falando a respeito disso, né? Na verdade, em certo sentido, a gente vê muito pouco o sol, podemos olhar para ele, mas ele diz, não apenas vejo o sol, na verdade, em certo sentido, mal consigo ver o sol, mas através do sol eu vejo todas as coisas. O sol no céu, que significa realmente lembrar a verdade, significa não apenas estar ciente delas, significa possuí-la de tal maneira que a verdade te possui. Você já fez um teste e foi para o teste pensando que conhecia, mas você vê que você não via as coisas através daquela verdade. Isso é tão comum, isso aconteceu com você e você sabia tudo sobre aquela parte da física, mas tudo da maneira que as perguntas foram feitas, como o professor colocou, mas lá na prova, desgraçadamente, eles colocam a questão de uma outra maneira, não é da maneira que estava lá na hora que ele estava ensinando, e você não consegue ver a vida através da mecânica física, através da ótica, você não consegue, você conseguiu decorar que em algumas situações como a mecânica funciona, e como a ótica funciona, mas agora fizeram uma questão que você nunca viu, então você não sabe aplicar, a mecânica, aquilo, não sabe, então você descobre que eu conhecia a química, mas eu não consigo ver as coisas através da química, eu não consigo ver as coisas através da física. Então agora, como eu nunca vi isso, e eu não consigo ver através, você percebeu que, embora tivesse uma consciência do que a química diz, das fórmulas, a física, você não possui conhecimento necessário para usá-lo. A maioria das pessoas não conhece o Evangelho a ponto de usá-lo. Ele entende todas as doutrinas, acontece um problema na vida dele, ele tem que perguntar a alguém como vai aplicar o Evangelho àquilo, ele não sabe, no fundo ele não sabe, porque saber, é como C.S. Lewis diz, é você ver através daquilo. Eu passo a ver tudo, eu não só vejo o sol, eu vejo tudo através do sol. Você não possuiu o suficiente para ver o mundo através daquilo. Se ao menos você tivesse um conhecimento verdadeiro, você pensa assim, pelo menos se fosse de múltipla escolha, eu ainda podia tentar saber, mas agora não tem. Uma coisa é você concordar com o Evangelho, uma coisa é o Evangelho te possuir, e você ver a vida através dele. Deus vê, se você está numa relação com ele, ele diz, eu te vejo através do Evangelho. Mas se realmente você é capaz de articular, usar e aplicar a verdade, é outra coisa. Quando a Bíblia diz, tem que lembrá-los, tem que fazer vocês, Pedro está dizendo, lembrar dessas coisas, significa que você tem que pegar a verdade e de maneira disciplinada, deve intervir de fora. O seu coração sempre precisa do Evangelho que vem de fora, da verdade que está na Bíblia, para intervir sobre ele, para enxergar ele através do Evangelho. Você tem que ter um sentimento e conseguir enxergar aquele sentimento através do Evangelho, senão você não sabe lidar com ele. O seu coração, o gelo vai se formar sobre o seu coração e o tempo todo a sua relação com a verdade não vai ser uma relação que você consegue enxergar as coisas através. Você tem que quebrar, tem que derreter o coração, mas tem que ser algo de fora. Uma verdade que é objetiva, mas que você consegue ver através dela, seu coração e todas as coisas. Tenha isso em mente. Quando Pedro nos diz que tendemos a esquecer a verdade, ele não está apenas dizendo que tendemos a esquecer verdades boas e agradáveis em geral. Quando Pedro diz, tenho que lembrá-los dessas coisas, do que ele está falando? Ele não está falando de pensamento positivo em geral, tem que lembrar das coisas maravilhosas, porque isso aí fica parecendo com esse chá ralo, que é servido para nós, na nossa cultura. Pense em coisas boas, para a vida melhorar, pense em coisas positivas, e fica parecendo esse monte de bobagens da nossa cultura. Nossas mentes têm que ser controladas pelo que é bom. Você pense, seja
positivo, livre-se dos pensamentos negativos. Não é isso que a Bíblia está dizendo de forma alguma. Não pode estar mais distante da Bíblia do que dizer, passe pensamentos positivos, pregue sermões que faça todo mundo se sentir bem, pensar positivamente sobre si, positivamente sobre o seu coração. Não é isso. Só funciona quando sua vida está em um daqueles raros períodos em que tudo está indo bem. Não há nada mais irrealista do que isso, e não há nada mais distante do irrealismo do que a Bíblia. O que Pedro nos diz no versículo 9: mas se alguém não possui isso, é míope e cego, e já esqueceu que foi purificado pelo sangue de Cristo dos seus pecados. O que é isso? Aqui está a chave. Nesse parágrafo Pedro diz, vocês precisam estar crescendo, lembrando-se em medida crescente, de tal maneira que isso produza autocontrole. O que é autocontrole, queridos? Você está vendo isso em sua própria vida? Uma capacidade crescente de estar no controle de si mesmo? Uma espécie de domínio do seu coração, das suas próprias emoções, dos seus hábitos. Isso está acontecendo, Pedro diz. Se não está, você esqueceu o Evangelho. Então ele diz, em segundo lugar, vocês deveriam estar crescendo na perseverança. Nesses 6 primeiros meses de junho, de 2025. Sabe o que é isso? Perseverança é a capacidade de não desanimar frente aos obstáculos. Você não precisa de perseverança se não houver obstáculos. A capacidade de nunca desistir. A capacidade de enfrentar qualquer coisa sem desmoronar, sem sucumbir. A capacidade de enfrentar qualquer coisa e não desanimar. Você tem esse tipo de poder. Pedro disse, se você não está crescendo nisso, você esqueceu o Evangelho. E você olhou para as coisas não através do Evangelho. Você o esqueceu. Em vez de ser maníacos, como tendemos a ser, sermos uma pessoa de perseverança, como uma rocha no mar, que tem uma tempestade, tem hora que você nem está mais vendo a rocha, mas amanhã, quando você acorda, o mar baixa, as ondas baixaram, os ventos passaram, e a rocha está exatamente onde ela estava. Pedro está dizendo, sobre perseverança, você está crescendo nisso, vem grandes problemas, quando esses problemas vêm, no final você está como estava, perseverante, ou você foi levado pela tempestade, as grandes ondas vêm, elas te atingem, quando as ondas vão embora, você é a mesma pessoa, você ficou no mesmo lugar, você está crescendo em perseverança, ele disse, não está, você esqueceu o Evangelho, você não olhou para o que estava acontecendo através do Evangelho. Deus olha para você através do Evangelho, é por isso que Ele consegue tratar com você. Você não merece como Ele te trata, mas Ele não te vê fora do Evangelho. Ele, quando olha para você, Ele esqueceu, porque Ele está dizendo, eu vou te tratar, ainda que eu saiba todos os seus pecados passados e presentes, mas eu vou te tratar e só vou te ver através do Evangelho. Não importa o que a vida te ofereça, você não mexe um centímetro porque você vê através do Evangelho. Então Pedro também diz, vocês deveriam estar crescendo no amor fraternal. Ele vai dizendo, e não podemos olhar os detalhes. Toda pessoa realista diz, nossa, estou tão longe disso. O que Pedro diria a você? Ele diz, alcance o fundo do poço. Você pode fazer isso se você se esforçar e for uma pessoa de firmeza. Você tem que conseguir tirar isso das forças que estão em você. Não, ele não diz. Ele diz, se você não está crescendo no autocontrole, se você não está crescendo na perseverança, se você não está crescendo no domínio próprio, você esqueceu Cristo. Ele podia, hoje, as pessoas diriam, porque as pessoas não estão vendo as coisas através do Evangelho, né?
nem nas pregações, diria, não, você tem que ser mais forte, você tem que ser estoico. Ele não diz, se você não tem mais autocontrole, se você está tão ansioso como sempre você foi, você esqueceu o Evangelho. Não é que você tinha que se esforçar mais, você tinha que ter mantido o Evangelho e visto todas as coisas através do Evangelho, mas você não vê mais. O cristianismo nunca começa com faça. Ele diz que primeiro você tem que receber algo antes de poder fazer. Muitas pessoas pensam que o cristianismo começa com limpe sua vida, tenha autocontrole, controle sua ansiedade, seja perseverante, torna-se mais amoroso, mas não é verdade. Pedro não diz, primeiro você faz, ele diz, primeiro você tem que receber algo. O Evangelho é receber, não é dar algo a Deus para que Ele nos dê algo de volta. Quem primeiro deu a Ele para depois receber? O Evangelho, se você não está crescendo nesse aspecto, você esqueceu o Evangelho. Era isso que Lutero estava dizendo para a sua igreja. Não é uma questão da prova. Nós não viemos aqui todo domingo e entregamos uma prova para ver se está todo mundo lembrando bem, conhecendo bem o que foi ensinado. A questão é, durante a semana você viu as coisas através do Evangelho? O que significa que você foi purificado? Pedro diz, se você não está crescendo nisso, você esqueceu que você foi purificado dos seus antigos pecados. O que significa isso? É óbvio que esqueceu o Evangelho. A questão é o Evangelho. Jesus Cristo é o seu substituto. Ele veio à terra e não apenas tomou todo o seu castigo, porque Deus, a questão não é só o que você devia, o que você fez de errado contra Deus, é que você devia ter feito tudo correto e maravilhoso para a glória dele. Você não fez nenhuma coisa nem outra. Então Jesus não só veio resolver o problema de você ter pecado e ofendido Deus, mas ele teve que resolver também o problema de que você não viveu para a glória de Deus. Então ele teve que viver 33 anos aqui, vivendo perfeitamente para aquela vida ser colocada na sua conta de maneira positiva, como se você tivesse vivido da maneira perfeita com que ele viveu os 33 anos. E depois ele pagou o débito, mas ele não só pagou o débito, você vê que está ficando tudo zerado, está zerado agora, não está devendo mais nada, não, ele botou um crédito incrível, é como se você tivesse vivido a vida perfeita. Porque ele fez isso, se você foi levado a confiar e fazer dele o foco da sua lealdade, o Pai te acolhe completamente, te aceita totalmente, e todo o registro dele, tanto do que ele viveu positivamente, quanto do que ele recebeu, é colocado. E Deus diz, nunca mais vou olhar para você fora do Evangelho. Eu sempre vou olhar para você como se você tivesse me obedecido perfeitamente. E nunca vou olhar para você como se você tivesse pecado contra mim, nunca mais. O que Pedro está dizendo, esse é o Evangelho. Se você não está crescendo no autocontrole, mas está preso a algo que te controla, qualquer coisa, se você não está crescendo na perseverança, mas você sempre parece um maníaco, desanimado a cada problema, um maníaco ansioso, a cada dificuldade, a cada nuvem que está se formando, e se você ainda usa todo tipo de nome terapêutico que o humanismo secular dá para você encobrir isso, se você se encontra não se tornando com mais autocontrole, com mais confiança, com mais paz, mas você está ficando uma pessoa mais irritável, mais ansiosa, mais amarga. Pedro não diz, cave fundo, tente mais, pense pensamentos positivos. Não, o que ele diz é o seguinte, duas coisas, ou você nunca entendeu o Evangelho, ou você o esqueceu. Não há outra. Todo mundo nessa sala cai numa dessas duas categorias. Ou você nunca entendeu o Evangelho, ou você esqueceu dele, se não está havendo esse crescimento que é o que ele diz. Ou você é alguém que nunca entendeu o Evangelho, nunca o compreendeu de verdade, você pensou que o cristianismo era realmente sobre fazer em vez de receber,
Você nunca entendeu, ou então você entendeu e está no processo de esquecê-lo, porque, como eu disse, como Pedro está dizendo, nosso coração, ele esquece essas coisas. Enquanto ele não esquece alguma coisa que o papai ou a mamãe disseram há 30 anos atrás, nosso coração esquece o Evangelho, todo dia. Todos nessa sala estão numa categoria ou na outra. Então deixe-me falar a ambos, para irmos para o fim. Primeiro, como você sabe se já entendeu o Evangelho verdadeiramente? A questão teste, sabe? Acrescente todas essas coisas, Pedro diz: autocontrole, perseverança, paciência, piedade, justiça. Quando você olha para elas, como você se sente? A maioria das pessoas ou sente que isso é muito restritivo, ou sente que é impossível. Eu não consigo lidar com a minha ansiedade. A gente ouve ad nauseam. Não consigo lidar com o meu medo. Não consigo. A maioria das pessoas ou sente que isso é pesado demais, restritivo demais, ou que é impossível. Em outras palavras, ou você despreza isso que Deus está dizendo, que o Evangelho produz aqueles frutos do Espírito, paz, alegria, etc, etc. Ou você acha tudo isso muito duro, você queria mais compreensão com a sua ansiedade. Se você já entendeu o Evangelho, que acabamos de falar, que Jesus é o seu substituto, que Ele é o perdoador de todos os seus pecados, que Ele é aquele que veio e pagou e cumpriu todas as obrigações para que você possa ser totalmente aceito, e que Deus nunca mais te olha, a não ser através do Evangelho, para que você possa ser totalmente aceito, e isso no centro do seu coração te muda. Como um cristão começa a ter um coração perdoador? Como? Não é porque alguém ele ouve o sermão e diz: você tem que conseguir perdoar, você tem que travar os dentes e perdoar. O Evangelho está dizendo o seguinte: Deus olha para você e você é um pecador, mas Ele olha como se você nunca tivesse pecado, porque Ele olha para você através do Evangelho. Alguém te fez algo, você só acha difícil perdoar porque não está olhando para ela através do Evangelho. Olhe através do Evangelho. Pedro disse: sabe qual é a dificuldade do perdão? É porque eu esqueci dos meus pecados perdoados com o sangue de Cristo. Senão minha visão do perdão, eu não ia olhar para aquela pessoa, eu ia olhar para ela através do Evangelho. Como o C.S. Lewis disse, eu não só vejo o sol, eu vejo tudo através do sol. Então, e quando eu olho para alguém através do Evangelho, através do fato de que todas as minhas maldições foram para Cristo, e todas as coisas que Ele viveu vieram para mim, então o perdão se torna o resultado do Evangelho. Não é um fazer, você vê, não é o fazer para Deus se agradar, é o contrário, é o resultado. Pedro diz: se você não consegue perdoar, é porque você esqueceu o Evangelho. Você não consegue ver aquela pessoa através do Evangelho. Se você não consegue ter perseverança no meio da aflição, você esqueceu a aflição infinita que Jesus sofreu por você. Você só não consegue ficar firme porque você esqueceu o Evangelho. Você só não consegue ter autocontrole porque você esqueceu como Ele teve que controlar-se de maneira infinita, sendo o Rei da Glória e sendo tratado como um lixo no mundo. Se você visse essa dificuldade através do Evangelho, ou seja, através do que Cristo fez, então você teria perseverança, você teria autocontrole. Mas você esquece o Evangelho. Quando essas coisas acontecem, o Evangelho foge da sua mente. Não apenas acredita de forma geral, muitas pessoas acreditam de forma geral, mas não o possuem, elas não veem tudo por meio do Evangelho. Quando você estiver em qualquer dificuldade, pergunte: eu estou vendo isso através do Evangelho? Estou vendo essa aflição? Estou vendo essa ofensa? Estou vendo essa dificuldade através do Evangelho? Eu estou ansioso, eu estou olhando para o futuro através do Evangelho? Eu estou com medo, estou olhando para isso através do Evangelho? Estou amargo, estou olhando
para esse tratamento que eu recebi. Estou olhando através do Evangelho, através do que Jesus recebeu como tratamento, não só do mundo, mas do próprio Pai, para me resgatar. Estou vendo tudo através do Evangelho. Onde está a dificuldade no meu coração? Não é exatamente porque eu não estou vendo nada disso através do Evangelho, é porque eu esqueço o Evangelho cada vez que os cultos acabam. Se você entende o Evangelho, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, você tem esse desejo de viver uma vida elevada como essa, uma vida em um alto nível. Você quer ser piedoso, não é que você tem que ser piedoso, porque você começa a ver tudo através do Evangelho. Você pensa, todos os dias eu peco contra Deus, mas Ele continua olhando para mim através do Evangelho. Ele continua, Ele nunca mais vai olhar para mim através de qualquer outra coisa. Então Ele vê o meu pecado, mas Ele vê esse pecado através do Evangelho, foi coberto. Ele vê a minha vida que não foi de glória e que expressou o amor de todo o coração, alma, força e vontade para Ele, mas Ele vê através do Evangelho. Então Ele vê como Jesus o amou de todo o coração, alma e vontade, e Ele atribui isso a mim. Como eu vou olhar para as outras pessoas? Como eu vou olhar para essa situação que despertaria todo tipo de ansiedade? Quando eu ver ela surgindo, o que eu vou fazer? Vou lembrar o Evangelho, vou olhar para isso de novo através do Evangelho. Você quer ser piedoso, quer ser paciente, quer ser amoroso, não quer ser ansioso. Você quer ser piedoso porque você diz, eu vejo o que Ele fez e o custo, e como Ele me amou livremente, e eu desesperadamente quero agradá-lo, e quero ver tudo através do que Ele fez, porque o Deus Pai olha para tudo na minha vida através do que Ele fez. Eu não ouso olhar para as situações a não ser através do que Jesus fez. Eu não ouso olhar para as ofensas a não ser através do que Jesus fez. Eu não ouso olhar para aquilo que causa nas pessoas ansiedade a não ser através do que Cristo fez. Eu não ouso olhar para isso que normalmente me desmoronaria. Eu vou olhar através do que Cristo fez, e isso traz firmeza. Mas ao mesmo tempo o Evangelho não apenas te atrai para esse alto padrão, mas te liberta para mirar nele quando você tem medo de falhar. Por quê? Porque Jesus já pagou pelo meu fracasso. Eu não tenho nem ansiedade de pensar, e se eu falhar? E se eu falhar? Meu Deus, se eu falhar? Porque eu sei que Ele pagou e bebeu o cálice pela minha falha. Ele já fez isso. É por isso que, como eu sei que Ele pagou pela minha falha, eu não tenho medo de nominar minha falha. Se eu sentir inveja, eu posso olhar para a inveja e dizer, é inveja. Por quê? Porque Jesus já pagou por essa inveja, mas é inveja. Normalmente você não quer olhar e ver uma inveja no seu coração, porque você não olha através do Evangelho. Então você pensa, se eu fui invejoso, então Deus... Mas quando você olha através do Evangelho, você pode dar os nomes certos. Você não precisa do humanismo secular para se desculpar. Você só precisa do Evangelho. E uma das maneiras de distinguir entre alguém que entendeu o Evangelho e alguém que não entendeu é que as pessoas que não entenderam o Evangelho, quando veem os altos padrões, sentem que Deus é muito exigente. Quem entendeu o Evangelho sabe que Ele cumpriu toda a exigência. Ou você o despreza, ou você fica desesperado com o padrão. Alguém que entendeu o Evangelho diz, mais do que qualquer coisa, eu quero viver isso. Mas quando eu falhar, eu sei que Deus vê tudo através do Evangelho na minha vida. Você está livre para buscar a vida que honra a Deus. Alguns de vocês não entendem o Evangelho, muitos outros entenderam, mas esquecem, e isso é a segunda coisa. Percebam, hoje, os nossos principais problemas vêm de esquecermos. Todo dia, você tem que perceber que o Evangelho deixou de ser o teu óculos funcional. Se você olhar para a ofensa de alguém com o óculos do Evangelho, através do Evangelho, vai ser uma
uma coisa perdoar. Se não for, não vai ser. Vai ser o oposto. Você fica olhando para as coisas através do óculos da cultura, do humanismo secular. Significa quando ele diz, se você não está crescendo no autocontrole, Pedro, na perseverança, você esqueceu que você foi purificado dos seus pecados, você esqueceu o evangelho. E você diz, sou cristão há anos, nunca esqueço que fui purificado pelo sangue de Cristo. Esquece. Porque não é possível ao mesmo tempo estar lembrando de como Deus te perdoou em Cristo e ter dificuldade para perdoar. Não é possível. Não esqueci disso, mas estou com medo e ansioso, deprê de algo que está por vir essa semana. Sério? Você realmente vê tudo através do evangelho? Cristo à direita do Pai, intercedendo por você. Você escondido em Cristo está com medo? Ansioso? Você realmente está olhando aquilo através do evangelho? É claro que não. Em outras palavras, sua perseverança está enfraquecendo. Sabe por quê? Sabe por que você está com medo? Você esqueceu que Deus, em seu amor livre, eterno, vibrante, alegre, merecido, imutável, soberano, embora você merecesse 1000 infernos, disse, eu jamais vou te deixar. Você esqueceu. Pedro está dizendo, é a única razão do medo de vocês. Colocou os seus braços ao redor, Deus em Cristo te recebeu. Você esqueceu disso, sim, você esqueceu. E se Ele rasgou o coração do seu próprio filho para te salvar, como Ele te deixaria nessa situação? Bem, você diz, não tinha pensado nisso. Não, você não está olhando para o seu problema através do evangelho. Sempre que você estiver sentindo qualquer coisa incompatível com o que a Bíblia diz, diga, eu estou olhando através do evangelho, eu estou esquecendo. É uma coisa ver o evangelho, outra coisa é ver tudo através do evangelho. Conhecer adequadamente todas as doutrinas é só ver o evangelho. Mas você, Pedro está dizendo, está realmente confirmando a sua vocação e eleição se você vê as coisas através do evangelho. Por isso que ele vai dizer lá um pouco na frente, para que fique firme a vossa vocação e eleição, para que vocês tenham certeza. Só aqueles que veem tudo através do evangelho podem ter certeza. Não me lembro dos seus pecados. Ele quer dizer, não vejo você através dos seus pecados, eu vejo você através do evangelho. E você então começa a ver tudo através do evangelho. É o que o Pedro diz. Quando ele diz, você tem que lembrar que foi purificado, significa que você tem que ver tudo através disso. Você está lutando com a amargura contra alguém agora, nesse instante. Você está vendo essa pessoa através do evangelho. Ah, mas ela é meu inimigo. A Bíblia diz assim, ele morreu por nós quando nós éramos seus inimigos. Você está vendo isso? Você está vendo quão inimigo você era quando ele morreu por você? Então, se você visse aquela pessoa através do evangelho, todas as coisas começam a mudar. Mas Pedro disse, se você esqueceu o evangelho e você não consegue ver nada através do evangelho, então você não vai estar crescendo em autocontrole, domínio próprio. Temos que encerrar, não é? Lembrar, a gente disse, mas você tem que acrescentar, com toda a diligência, façam todo o esforço para acrescentar à sua fé o autocontrole, a piedade e assim por diante. Eu acabei de dizer que o cristianismo não começa com fazer, começa com receber tudo que Cristo realmente fez, receber perdão, receber nova vida, receber Deus como Pai, só receber. Uma vez que você coloca as primeiras coisas em primeiro lugar, que o evangelho é só receber, as segundas coisas em segundo, então haverá uma diligência. Há muito trabalho em incorporar o evangelho em sua vida e ver tudo através do evangelho, queridos. Há aquilo que nós chamamos de disciplina espiritual. Há a disciplina espiritual de meditar na palavra de Deus, a disciplina espiritual da oração, a disciplina da responsabilidade com outros cristãos. E
podíamos falar sobre cada uma delas. Todas essas disciplinas têm que ser trabalhadas todos os dias. E se você olhar para realmente todos os homens que Deus usou, quem fala melhor do que, quem prega melhor as doutrinas da graça do que os puritanos, e quem ao mesmo tempo fala melhor sobre todo tipo de disciplina que fluiu de ver as coisas através do Evangelho. Eles perceberam que todos os dias tudo estava lutando para entrar e tomar o lugar do Evangelho. Todo dia alguma coisa vai querer que você veja a vida através daquilo. A última coisa que o mundo e o Satanás e o teu próprio coração natural, a tua carne quer, é que você não veja a vida através do Evangelho. É que você não veja quem te feriu através do Evangelho. É que você não veja nada que é perigoso através do Evangelho. Ou porque você nunca vai poder lidar realmente com ansiedade, com medo. E o jornal quer fazer você ver a vida através dele. A internet quer. O humanismo secular quer. Toda a luta do mundo é você não ver a vida através do Evangelho. A batalha acontecendo pela própria alma, e essas pessoas viveram vidas assim. E por último, testar, queridos. É ótimo na Bíblia o que ela é tão prática. Alguém pode estar perguntando agora: não me importo com o que você diz, ou dizendo, né? Você é muito negativo, prefiro ouvir Freud. Eu sou cristão, eu acredito sim que fui purificado dos meus pecados passados, e eu não esqueço isso. Ok, mas não está lidando com essa ansiedade, não é? Nem com seu medo, nem com sua amargura, nem com sua firmeza. Pode ser verdade que você veja o Evangelho, mas é evidente, Pedro está dizendo, que você não vê as coisas através dele. Pedro diz: se você está crescendo na medida crescente nessas coisas, então a melhor maneira não é você simplesmente se convencer, eu estou fazendo isso. Vá perguntar às pessoas que mais convivem contigo, marido, a esposa com o marido, com os filhos, você com um amigo próximo. Eu sou uma pessoa mais autocontrolada do que eu era antes? Você percebe que eu sou uma pessoa muito menos ansiosa, muito menos sem firmeza, muito mais sensível? E alguém pode dizer: você está menos ansioso? Você é ótimo, é meu amigo, é meu esposo, é minha esposa, mas você está tão ansioso como sempre foi. Se estiver, e se todos disserem que sim, que cada vez mais a ansiedade é uma coisa sendo apagada da sua vida, e cada vez você é mais autocontrolado, e cada vez mais o seu temperamento está sobre o domínio de você, que você tem agora domínio próprio, que seus desejos estão, que bom. Então, de fato está acontecendo isso. E alguns podem dizer: olha, eu tenho tanto amor no meu coração. Você está sendo negativo, porque são como aqueles jovens que dizem: não, nós não precisamos saber sobre lidar com conflito, perdão, porque nós nos amamos. Você é só ingênuo, você não conhece o Evangelho, ou seja, você não sabe, você não está vendo as coisas através do Evangelho. Realmente, quando alguém diz: não, mas nós nos amamos muito, ama mesmo, tem muito amor no seu coração, mas tem muito mais coisas lá dentro. Esse é o problema dos nossos corações. Tem muitas coisas dentro dele que precisam ser tiradas de lá. Se só tivesse amor no nosso coração, tudo estaria bem. Às vezes é verdade que há amor, mas tem um monte de coisas também junto. E muitos de vocês sabem a verdade do Evangelho. Então Pedro diz: façam um esforço então para acrescentar a fé, a piedade, o autocontrole, a perseverança, a vitória sobre a ansiedade. Faça isso para você ter certeza. O problema é que você está enfrentando agora. Coloque o Evangelho. Você está se sentindo amargurado? Então comece a perguntar:
se você está vendo aquilo realmente através do Evangelho. Você tem dificuldade com o perdão? Realmente se pergunte se você está olhando para a pessoa através do Evangelho. Venha, cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, cresça na graça, Pedro diz. E você então vai fazer firme sua vocação e eleição, porque você percebeu que a coisa mais perigosa é o seu coração, mas você percebeu que o Evangelho é a única coisa que realmente pode lidar com ele, te dando um novo coração. Mas nós sabemos que enquanto estivermos no mundo, Deus nos dá uma nova vida, mas a velha vida ainda está lá para ser negada pela nova. E é assim, quando eu vejo tudo através do Evangelho, o velho Pedro disse, é que cada vez mais eu vou estar acrescentando a essa fé domínio próprio, firmeza, autocontrole, paz. E então o nosso coração perigoso estará no único lugar seguro, quando ele estiver vendo tudo através do Evangelho. Vamos ficar de pé. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, todos, não há alguns, tornaram-se inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum. Suas gargantas são sepulcros abertos, lábios cheios de veneno, línguas cheias de engano, bocas marcadas de maldição. Seus pés correm pro sangue, caminham sobre ruínas, vivem cercados de miséria, mas não conhecem a paz. Toda boca se cala, todo mundo se curva, a lei revela todos culpados, todos caídos, todos nus diante do juiz. Não há justiça em nós, não há desculpa nem voz, só silêncio e condenação. Eles não temem, eles não veem, vivem como se Deus não estivesse ali. Vivem como se fossem seus próprios senhores, mas a lei não erra e a culpa não se esconde. Todos estão debaixo do pecado, todos, sem exceção. Não é sobre o outro, não é sobre o mundo. Sou eu o real, sou eu no tribunal. Sou eu que não busquei, sou eu que me desviei. Toda boca se cala, todo mundo se curva.